Muito bem. No nosso cronograma aqui, hoje nós encerramos o panorama e entramos automaticamente no assunto da confissão de fé. Para quem não lembra, ou para quem não esteve aqui nas outras semanas, nós estamos estudando o que nós chamamos de panorama escatológico, por um motivo muito específico. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, nós começamos o estudo da confissão de fé e passamos por toda a confissão de fé e chegamos no último capítulo. O último capítulo trata do juízo final. Mas dado ao fato de que muita gente, para não dizer a grande maioria, inclusive dos crentes presbiterianos também, que acabam tendo um pouquinho mais de informação sobre esses assuntos, muita gente faz confusão quando chega na hora de posicionar alguns eventos escatológicos dentro do panorama geral, né? E aí é difícil pegar este capítulo da confissão de fé, que fala sobre o juízo final, sem situá-lo no tempo e no espaço, né? E é por isso que nós paramos, então, há 4 semanas atrás, para a gente dar uma contemplada nesse panorama da história, né, com esse propósito escatológico. E aí nós vimos, tem essa imagem aí que está sendo transmitida para vocês, e aqui espelhada no Data Show. Esta imagem, ela tem, obviamente, um propósito bem singelo, de ser um desenho simples da história, né? É simples, não é complexo, não é aprofundado, ele é apenas um desenho simples. É como você, quando na sua casa, você e sua família descem, vamos construir uma casa, e alguém vai lá e pega um caderno, uma folha de sulfite e faz um desenho do que você quer, né? Um desenho geral. Aí você vai levar isso para um arquiteto, né, para um engenheiro, aí ele vai, né, dar os detalhes e vai fazer o desenho do jeito certo, né? Então esse desenho é um esboço simples da história, dividindo-a em 3 partes, como a teologia bíblica apresenta. Aqui nós seguimos tão somente o que é teologia bíblica, aquilo que a Bíblia coloca. A história está dividida em 3 grandes períodos, né? Um deles não dá nem para chamar de grande, que é o último, que é um período eterno. Nós sabemos pouquíssimo, sabemos tão somente que ele não tem fim, tá? Mas os outros 2 primeiros, eles estão circunscritos dentro do tempo. Nós temos o primeiro, que é chamado de reino do Deus Pai, né? Sobre a administração de Deus Pai. É o reino da criação. Ele está dividido em 2 períodos: dentro do Éden, fora do Éden. Essa é a época passada, antes da encarnação de Jesus Cristo. Depois nós temos um segundo período, que é o período do reino da redenção, que está sobre a administração do Filho, né? Ele é o nosso Salvador, Redentor e Senhor. Ele reina nesse período, e os sinais desse tempo comprovam isso. Esse período é exatamente o período que nós estamos vivendo, que é o período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda, chamado nas Escrituras de últimos dias, ou últimas horas. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Nesse período nós encontramos pelo menos 3 tipos de sinais específicos desse tempo, né? Nós temos os sinais que são sinais que demonstram a graça de Deus, né? Manifestações da graça de Deus, que é a proclamação do Evangelho a todos, inclusive os próprios judeus reevangelizados agora pela igreja do Senhor Jesus. Nós temos os sinais que são sinais de oposição a Deus e a esse reino, né, que é a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, a tribulação e a grande tribulação que nós enfrentamos, e os sinais da manifestação da ira do Senhor, que são parciais, porque ainda tem a intenção de despertar no coração do homem o temor, a fim de que Deus demonstre misericórdia com aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Esses sinais estão presentes nos nossos dias. Nós observamos isso através dos terremotos, das guerras, tsunamis, estas manifestações da natureza que mostram que há alguma coisa que está sendo derramada sobre esta terra em termos de ira de Deus, mas isso ainda está bem contido. Esse período termina com um momento curto na história da humanidade,
que os autores do Novo Testamento, eles chamaram de grande tribulação, que é um momento que o Senhor Jesus diz que se não fosse abreviados, nem os próprios crentes, nem os eleitos, eles permaneceriam, eles abandonariam a fé. Esse período, nós acreditamos que ele ainda não chegou e nós não temos como datar isso. Mas os acontecimentos do nosso tempo vão apontando cada vez mais para a proximidade desses dias, com uma forte oposição ao cristianismo, ao reino de Deus e ao próprio Senhor Jesus. E daí nós temos o terceiro reino, que é o que nós estamos vendo e vamos encerrar hoje, que é o reino do Deus glorioso, do Deus trino, é o reino da glória, é o tempo por vir. E aí, este reino, novamente, ele está dividido em duas partes. A primeira é um dia, que é chamado nas Escrituras de o grande e terrível dia do Senhor. E nesse dia tem vários eventos que vão acontecer, e depois desse dia, então, é inaugurado o dia eterno, que é o período da eternidade, e não dá nem para usar a palavra período para eternidade, né? É o dia eterno, é o tempo que não tem mais tempo, é a época que não tem fim, tá? Então, esse período é o período que será administrado pela Trindade. Ele é o reino da glória porque todos estão glorificados, redimidos, não há pecado, não há imperfeições, a terra é nova, o firmamento é novo e a relação entre o celeste e o terreno também é uma relação nova, porque há uma conexão através da cidade santa, que não é a Jerusalém que vocês conhecem lá, que gente viaja para lá, não é a cidade santa, gloriosa do Senhor, que descerá dos céus e pousará na terra e criará essa conexão, humanamente, até hoje para nós, é inimaginável, que é uma conexão entre mundo espiritual, celeste, invisível, com o mundo visível. Nesta cidade santa, o Senhor Jesus estabelecerá o seu trono e de lá ele reinará sobre toda a terra, dividida em reinos. E as informações que nós estudamos lá em Apocalipse 20 e 21, elas nos empolgam, porque elas nos dão alguma noção de como vai ser isso. Hoje, especialmente, nós vamos ir para esse período aí, que é o último dia, e nós vamos concluir o último dia, iniciando a confissão de fé, com esse capítulo que trata do juízo final, porque finalmente nós vamos chegar nesse ponto da história, e aí vocês já sabem quando é que isso acontece. Naqueles eventos do último dia, nós vimos a parousia, que é a volta do Senhor Jesus, nós vimos a ressurreição dos justos, nós vimos a transformação dos justos, e nós vimos o arrebatamento do justo. Agora nós vamos olhar aí os três próximos eventos que acontecem. Primeiramente, a destruição do homem da iniquidade. Então vamos aos textos para nós nesta manhã. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 e Apocalipse 20, 10. Os dois textos, respectivamente, dizem assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Informações importantes então para nós. Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo está aí num único período, num único versículo, falando de um tempo enorme, né? Porque ele fala sobre a manifestação do iníquo e fala sobre a sua destruição por parte do Senhor Jesus. Então nós estamos falando da grande tribulação, do período da grande tribulação, que acontece exatamente a partir da manifestação do iníquo, do homem da iniquidade, junto com o seu, vamos dizer assim, junto com o seu guru, que é o falso profeta, né? Quando essas duas figuras elas se manifestam, a igreja passa por aquilo que é chamado de grande tribulação. É o período difícil, é o período quase que impossível, que é assim que Jesus coloca, não fosse pela eleição e pela abreviação desses dias, nem os eleitos seriam salvos. Apocalipse, João chama esse período de 42 meses, né? 3 tempos e meio.
fazendo referência a algo que a gente podia imaginar. Olha, será que João está realmente falando de 3 anos e meio? Mas como João não é exato em termos de anos e horas, em lugar nenhum, não dá para imaginar que João está realmente falando de 3 tempos e meio. No mundo como o nosso, no mundo globalizado como o nosso, esse tipo de oposição maciça e global, ela pode acontecer e ela pode simplesmente dizimar o cristianismo em 3 dias e meio. Você não precisa de 3 anos e meio. Podem ser 3 semanas e meias, podem ser 3 anos e meio, podem ser 3 décadas e meia. Nós não sabemos. Nós sabemos que o Senhor Jesus e também o apóstolo João, ao escrever Apocalipse, eles descrevem esse período como um período muito curto que foi abreviado por Deus. Por quê? Porque se não fossem abreviados, o Deus que conhece todas as possibilidades, ele diz, se não fosse abreviado, até os próprios eleitos cederiam à sedição de Satanás através do homem da iniquidade. Então, Paulo está falando de 2 períodos. Esse período em que ele é revelado, o homem da iniquidade, e ele está falando também do último dia, quando ele fala que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá na manifestação da sua vinda. De trás para frente, quando Jesus vier, na sua vinda, ele matará com o sopro da sua boca o homem da iniquidade. E aí é realmente uma manifestação do poder de Deus, mostrando que aquele poder avassalador do homem da iniquidade, do anticristo, que seduziu o planeta inteiro, diante do Senhor Jesus não é absolutamente nada. Ele com o sopro da sua boca o destruirá. Agora, Apocalipse 20:10 nos faz entender que esse destruirá não tem a ver com aniquilação, como querem alguns irmãos na fé nosso, de outras denominações, que falam a respeito da aniquilação da alma dos ímpios, e falam a respeito de aniquilação do homem da iniquidade, e aniquilação do anticristo. E nós não temos essa base bíblica para afirmar isso. Por quê? Porque o outro texto que nós temos aqui, que é esse texto de Apocalipse, diz que quando Satanás for lançado também no inferno, já estarão lá o iníquo, o homem da iniquidade, e estará lá também o falso profeta, que é também chamado de anticristo, a besta que emerge da terra. Essas figuras já estarão no inferno. Então, quando Paulo diz em Tessalonicenses que o Senhor Jesus o destruirá, ele não está falando de aniquilação, ele está falando de morte física, porque trata-se de 2 indivíduos que vão operar com o poder e a eficácia de Satanás, mas ainda assim serão homens, e serão mortos com o sopro da boca do Senhor Jesus. Mas as suas almas e depois, consequentemente, os seus corpos ressuscitados para a punição eterna, eles precedem a Satanás no lago de fogo e enxofre. Quando Satanás for lançado lá, eles já estarão nesse lugar. Aí surge um dado curioso que a gente tem sempre que repetir. Quando você lê Apocalipse 20:10, pode passar pela mente das pessoas assim, mas espera aí, Satanás, o sedutor dos homens, ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, então é jogar sapo na lagoa, porque Satanás não é de lá, Satanás não gosta do inferno, ele não é o lugar dele. Não, esse conceito não é um conceito oriundo das Escrituras, e nem é um conceito oriundo da fé evangélica ou da fé reformada. Esse conceito é um conceito, primeiramente, oriundo da mitologia grega, onde o inferno, que é considerado do lado de baixo, no interior da terra, é governado por um Deus que é o Deus do Hades. Esse conceito vem da mitologia grega, ele não vem das Escrituras. E esse conceito da mitologia grega, ele perpassou dentro da cultura dos romanos, e de dentro da cultura dos romanos ele entrou dentro da igreja católica. E durante a Idade Média, lembra que nós temos uma única igreja na Idade Média. Durante toda a Idade Média, esse conceito misturado com a fé cristã e fortalecido pela tradição, ele passou a fazer parte do nosso imaginário. Que o diabo é um ser chifrudo, com rabo, com tridente, que fica no meio de um monte de chamas e que governa ou que reina lá de dentro do inferno. Esse conceito não é bíblico, você não vai achar uma justificativa para pensar isso nas Escrituras. O inferno e o lago de fogo e enxofre é o lugar preparado por Deus
para todos aqueles que o negam, para aqueles que sufocam a verdade, para aquele que troca a justiça pela injustiça, que troca a verdade pela mentira e que finalmente nega e recusa o único meio de salvação, que é Cristo. Sejam demônios, seja Satanás, seja o anticristo, o homem da iniquidade, ou qualquer homem comum. O lugar deles, até o último dia, é no inferno. Inclusive eu falei sobre isso alguns dias atrás aqui numa pregação. O lugar deles é no inferno, e posteriormente o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Para recapitular algo que eu já vi inclusive com vocês, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 9 e 10, Jesus fala muito sobre inferno. E o lugar ali que é citado é Sheol. Tá? E que lugar era esse? Esse lugar, fisicamente, visivelmente, fazia parte da cultura dos moradores de Jerusalém. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, ali próximo a Jerusalém, tinha um lixão. E nesse lixão eram colocadas, veja bem, o lixo da cidade, né? As carcaças dos animais, tanto consumidos na cidade, quanto também os restos dos sacrifícios feitos no templo. Isso tudo era jogado nesse lugar. Para fazer com que isso tudo fosse consumido, uma vez que ali era um lugar de um odor insuportável, imagine o sol da Palestina sobre essas carcaças de animais. Além disso, ali se ajuntavam abutres, se ajuntavam aves, animais de rapina, chacais. Aquele lugar era um lugar inóspito. Para resolver o problema, eles lançavam naquele lugar, e ali tem muitas reservas disso, eles lançavam enxofre e queimavam. O detalhe é que quanto aquilo ia queimando, aquele churume ia queimando, óleo era liberado. E o óleo misturava com enxofre de tal maneira que o fogo não se extinguia. Então assim, por cima na terra, ficava às vezes o carvão e aquela fumaça saindo, mas lá por dentro ardiam as brasas e o fogo estava ali aceso. Então, na cultura deles, aquele lugar era um lugar de chamas inextinguíveis. Era um lugar de um odor terrível, era um lugar onde os vermes estavam ali vivos na parte de cima, comendo os seres que estavam ali, e o fogo vinha de baixo consumindo o que era colocado naquele lugar. Aquele lugar era chamado de inferno, o nome que eles davam para aquilo era inferno. Quando Jesus vai falar a respeito da punição eterna, Jesus disse que o inferno, ele está dizendo, existe um lugar como esse que vocês conhecem, reservado para o homem que nega a Cristo, para o homem que não aceita Cristo, para o homem que não se rende a Deus. E a ideia então, para quem tinha na cabeça aquela, e lembra que esse mundo da época de Jesus era um mundo helenizado, né? Os gregos, eles dominaram durante 3 séculos, então toda a cultura helênica, toda a cultura dos gregos, ela estava impregnada na Palestina e em todo o mundo conhecido da época. Os gregos, eles fizeram os hebreus, eles fizeram uma associação imediata com aquilo. Aquele lugar que eles conheciam fisicamente, havia um lugar daquele espiritual, que provavelmente era um lugar para baixo, e Jesus acrescenta, lá haverá trevas, haverá pranto e ranger de dente. Bom, daí vem todos os conceitos que você já tem na sua mente sobre o inferno. O único conceito que você não encontra na Escritura, e nem na cultura dos palestinos daquela época, é esse conceito de Satanás vagando lá no meio como um rei, como um senhor, como um dono do inferno. Esse conceito, ele foi uma conclusão tirada pela igreja, juntando o misticismo grego, juntamente com o misticismo romano, e com a tradição religiosa do 3º, 4º século, e surgiu esse diabão aí que vocês já ouviram falar, viram nos desenhos, na televisão, que fica ali, né, todo vermelhão e tal. E daí, no mundo mais moderno, tem coisas absurdas que são criadas com base nisso, né? Tem o diabinho que fica num ombro e o anjinho que fica no outro. Tem a história lá do muro, que o diabo está de um lado, os anjos estão do outro, Jesus está do outro, e o cara em cima do muro, né? Desce do muro. Aí o diabo não pede para descer, e aí, por que você não chama ele para o lado de cá? Ah, porque o muro é meu. Então, essas historinhas vocês conhecem, já viram um monte dessas histórias. Mas isso não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Isso não tem nada a ver com Bíblia. O lugar de tormento onde estão as almas daqueles que já morreram sem Cristo, é um lugar que a gente segue só o que Cristo citou. É um lugar de trevas, de pranto e de ranger de dentes.
E as chamas que ardem lá, obviamente, se você lembrar que o corpo físico, que é pó, voltou ao pó, essas chamas que ardem lá são chamas que ardem na alma. São chamas espirituais. Tá? Então o inferno é um lugar de trevas, né? É um lugar de pranto e de ranger de dente, onde as almas daqueles que não creram estão queimando. Mas esse queimando você tem que entender, não tem corpo. Como é que você queima o espírito? É culpa, é tristeza, é certeza da condenação eterna, de que não tem como escapar daquela condição. É todo tipo de sofrimento que você pode imaginar que alguém sente na alma. E aí você eleva isso ao quadrado 10 vezes. Tá? Muito bem. Agora, quando nós pegamos Jesus, por exemplo, descrevendo isso, ele usa a imagem lá do rico e do Lázaro. E aí você tem Jesus ali numa situação em que Lázaro está sendo confortado por Deus no seio de Abraão. É visual. E quando o rico é descrito, também ele está em sofrimento nas chamas do inferno. Também é visual, porque Cristo está explicando um conceito para eles. Que céu é lugar de conforto e inferno é lugar de dor e de sofrimento. E a gente precisa sempre guardar isso para a gente não fazer confusão. Porque como é que Lázaro estaria então no seio de Abraão, se nem Abraão ressuscitou e nem Lázaro? Ambos estão com seus corpos na terra. Pó voltou ao pó. Então veja, nós estamos falando de algo que é espiritual, descrito de uma forma visual para a gente poder entender. Agora, qual que é a diferença quando a gente vai para Apocalipse 20:10? A diferença é que aqui já houve ressurreição. Então, por que Apocalipse diz que lá no inferno já estão, aliás, lá no lago de fogo e enxofre, já está o inferno com todos que estavam lá dentro, Satanás, o anticristo e o homem da iniquidade, e depois Satanás juntos. Porque a ideia é que aquilo que era espiritual vai se tornar definitivamente físico. Do mesmo jeito que o consolo para aqueles que já morreram está na união com Deus no céu, onde nós podemos descrever isso como um lugar onde você é reconfortado no seio de Abraão, da mesma forma, as chamas do inferno, elas queimam na alma, no meio de trevas, no meio de angústia, de pranto e ranger de dentes. As duas coisas prefiguram aquilo que vai ser também físico e real, tangível. Quando nós pensamos na eternidade, tanto em céu como em inferno, céu nós pensamos numa nova terra, nós pensamos num corpo novo, 100% perfeito, e numa relação com Deus em que nós nos relacionaremos com a segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa que tomou forma, que é tangível, que pode ser tocado pelos apóstolos e por aqueles que viveram. É essa pessoa tangível, a segunda pessoa da Trindade, que sentará no trono da cidade santa. Nós poderemos vê-lo com os nossos olhos. Da mesma forma, quando se pensa em inferno, aí você tem uma outra situação. Porque aí você tem um inferno lançado num lugar que é chamado de lago de fogo e enxofre. E agora, esses ímpios que estavam no inferno, eles vão ter corpo. E aí sim, aí nós pensamos então no inferno literal, num lugar que queima, onde eles sofrerão por toda a eternidade. É angústia dentro da alma e é angústia na dor de um corpo. Também transformado, porque não pode ser um corpo como é o nosso hoje. Porque se fosse um corpo como o nosso hoje, em poucas horas a chama destrói. Então haverá algum tipo de transformação no corpo do homem ímpio lançado no inferno para que ele resista à dor e aquelas chamas do inferno por toda a eternidade. Só de pensar isso já não dá nem vontade de almoçar mais. Isso embrulha o estômago. Isso é o mínimo que pode fazer conosco. O medo do inferno. Jonathan Edwards pregou um dos sermões que da história nossa, da história do cristianismo, é um dos sermões mais conhecidos da história, que tinha por título Pecadores nas mãos de um Deus irado.
E diz que quando ele terminou de pregar esse sermão, a consciência das chamas do inferno era tão grande nas pessoas que elas saíam tropeçando, caindo pela cidade, encostando nas paredes, nos muros e vomitando de medo. Porque Jonathan Edwards, ele parou o sermão, deixando todo mundo no inferno e avisou: semana que vem vocês voltam para cá, que eu vou falar sobre a saída, sobre o céu. E aquela semana foi uma semana de arrependimento coletivo da cidade. E uma cidade inteira se converte a Cristo por causa disso, por causa do temor e o terror causado pelas chamas do inferno. Por isso que faz um mal danado às igrejas do nosso tempo não falarem mais sobre pecado e nem sobre o inferno. Não que a gente tenha que ficar pregando o inferno, mas a gente precisa lembrar de alertar os homens sobre as chamas do inferno, que ardem espiritualmente na alma daqueles que morreram sem Deus, mas arderá uma hora fisicamente sobre um corpo transformado para tolerar uma eternidade de punição. Muito bem, voltando então para o nosso texto, Apocalipse 20:10 diz que o inferno de hoje, com aqueles que lá estão, com seu corpo constituído, serão lançados no lago de fogo e enxofre. O homem da iniquidade, o anticristo, que é o falso profeta, e finalmente o próprio Satanás. Então, concluindo, Satanás não manda no inferno e o inferno não é o paraíso de Satanás. Satanás é o lugar que o inferno é o lugar que Deus preparou para Satanás, para os seus seguidores e para os seus anjos, os demônios que seguiram. Então, longe de ser um lugar onde Satanás vai ficar com um tridente espetando quem estiver lá, Satanás vai para o inferno para sofrer. E aí é um ponto que é um ponto da teologia muito importante que a gente precisa lembrar. Quando você estuda os atributos de Deus, você vai aprender sobre um atributo chamado onipresença. É um atributo incomunicável de Deus, só Deus tem isso. É um dos seus atributos de infinidade, que é chamado de onipresença. Se é onipresença e Deus declara que Ele assim o é, então quem está e quem estará por toda a eternidade imprimindo sofrimento sobre as pessoas do inferno? É o próprio Deus. Tá? Como isso? Não como um verdugo, mas é a pura e simples presença justa de Deus. Ela causa o sofrimento naqueles que não o reconheceram assim. Basicamente, o princípio que nós encontramos, inclusive lá em Filipenses, que nós estudamos no capítulo 2, o princípio que a Escritura nos passa é que a consciência sobre a santidade de Deus, sobre qual era o nosso dever para com Ele, sobre a gloriosidade e a divindade de Cristo, será tão grande que é essa própria consciência que vai gerar o sofrimento na mente e na vida daqueles que foram incrédulos. Porque quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, imagine que se dobrar e declarar que Cristo é o Senhor no céu é uma bênção. Mas fazer isso no inferno é algo indescritivelmente amargo, porque é um reconhecimento tardio e agora não pode ser mais mudado. Você não tem como mudar a sua condição. E então a culpa e a dor de não ter reconhecido o quão glorioso e santo é Deus, elas se incumbem de punir o homem por toda a eternidade. Então, não é que Deus estará no inferno como um verdugo, cutucando e atiçando fogo nas... Não é isso, é a própria presença de Deus que permeia tudo o que existe, por causa da sua onipresença. É a própria presença de Deus e da sua santidade que causará o maior sofrimento e a maior dor naqueles que estiverem no inferno. E Satanás será um desses seres que vai sofrer lá. Então não se engane, Satanás não é uma força de igual poder como quer a cultura do nosso tempo, como quer a cultura religiosa, o misticismo religioso das pessoas do mundo ocidental no século 21. Não é um confronto de forças iguais. Não é Star Wars, lado negro e lado bom da força. Não é. Não é isso. Deus é o criador do universo e Satanás é uma criatura rebelde, que opera com autorização de Deus, que Deus permite o
a sua atuação. Deus impõe limites a ele. Lembra que nós vimos que ele está acorrentado. Ele opera até um dia determinado em que Deus vai encerrar a operação de Satanás. Ele será destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus. Jó é um exemplo disso, né? O Newton está citando aí. Quando você lê o livro de Jó, lá no início, você já percebe e você tem uma outra concepção sobre Satanás. Porque o começo do livro de Jó começa dizendo que no dia em que os filhos de Deus tinham que comparecer diante de Deus, ele não está falando de homens, ele está falando de seres celestiais criados por Deus. E alguma coisa que o texto quer dizer é que de tempo em tempo, a gente não sabe como que é essa agenda do mundo celeste, estes seres têm que ir diante de Deus dizer o que eles estão fazendo. E aí Satanás veio lá e tem um diálogo ali interessante, porque Deus pergunta para Satanás, e a pergunta obviamente que é tão somente uma pergunta didática para nós entendermos o que está passando, porque Deus sabe muito bem o que ele estava fazendo, pela sua onipresença e pela sua onisciência. Mas Deus diz para Satanás, de onde vens? Né? E o texto diz que Satanás responde, de rodear a terra. E aí Deus disse para ele, você viu meu servo Jó, homem íntegro e leal? Olha, Deus fazendo um elogio para Jó. E aí Satanás diz, eu vi sim, mas o Senhor deu riqueza para ele, o Senhor deu uma família linda para ele, o Senhor deu saúde para ele, quer mais o quê? Deixa eu tirar essas coisas todas dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. E aí Deus falou, pode ir lá e tocar em tudo. E aí começa o processo que é descrito lá no livro de Jó. Primeiro Satanás tira os bens de Jó, depois Satanás tira os filhos de Jó, todos eles são mortos. E depois a mulher dele o amaldiçoa, manda ele amaldiçoar o Deus dele morrer, né? Os amigos vêm e querem saber o que ele estava fazendo de errado, por que Deus está virado com ele, qual o pecado que ele tinha cometido. Enfim, o que se percebe no texto? Satanás só fez o que Deus autorizou ele a fazer. Satanás, por mais que ele seja um ser rebelado contra Deus, mas ele não é rebelado contra a onipotência de Deus. Ele é rebelado contra a vontade de Deus, mas não contra a onipotência, porque ele não pode encarar a onipotência de Deus. Então, cuidado com esse conceito, que é um conceito do nosso tempo, de que o mal e o bem são forças iguais, que fazem uma tensão e você está no meio. É o diabinho de um lado e o anjinho. Não é isso. Esqueça. Satanás é um ser que tem a sua derrota decretada desde o início. Se você ler lá, Gênesis capítulo 3, está lá a derrota de Satanás, está decretada lá na terceira página da Bíblia. Mas ele é especialista em matar, roubar e destruir. Então o que ele faz? Ele te convence do contrário. Ele é especialista em convencer o mundo de que ele é uma força vencedora. Ele é especialista em convencer as pessoas que ele pode, que ele consegue e que ele vai vencer. E a Bíblia já nos tranquiliza sobre isso. Muito bem, mais um ponto. Morte dos ímpios. Lembra, até aqui nós falamos ressurreição dos que já morreram em Cristo, transformação dos santos que estiverem vivos. E aí ninguém perguntou, mas e os que não são crentes que estiverem vivos nesse último dia? O que vai acontecer com eles? Vamos lá, Hebreus 9, 27 e Apocalipse 6, de 15 a 17. Os dois textos dizem assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. Salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Os crentes em Cristo Jesus, que estiverem vivos na vinda de Cristo, eles serão transformados e arrebatados. Por quê? Se o salário do pecado é a morte. Porque Cristo já morreu a morte deles. Ok? Mas e os crentes de hoje que morrem? É porque não chegou a data da vinda do Messias. Porque se tivesse chegado, ele nos livraria de passar por essa morte. Porque ele já pagou a nossa dívida. Tá? Mas não tem como frear o envelhecimento. Não é que não tem, para Deus tudo é possível. Mas dentro do compasso e do escrito da nossa história, não existe esse tipo de interferência de Deus, com exceção da história de Enoque.
O resto de nós todos passamos por isso. Agora veja bem, os ímpios que estiverem lá, eles não têm a fé em Cristo Jesus, portanto eles não estão justificados. A morte de Cristo não tem validade como um pagamento para eles, porque eles não creram em Cristo. Portanto, é necessário o quê? Eles têm que morrer. Eles não podem simplesmente ser transformados para enfrentar o inferno. Eles têm que morrer. Então, o último dia é um dia de morte. De morte para os ímpios, né? De transformação e arrebatamento para os crentes, mas de morte. Esse é o dia em que todos que não têm a Cristo Jesus, todos perecerão, todos morrerão. Vamos lá, Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-nos? Ninguém pode. E assim como Deus destruirá o homem da iniquidade, o anticristo, com o sopro da sua boca, todos os homens sem Deus, eles, assim como o anticristo e como o homem da iniquidade, todos eles terão que perecer, morrerão. Tá? E o pavor e o temor deles será tão grande que eles vão tentar escolher que morte eles querem ter. Se esconderão nos antros da terra e pedirão aos montes: caiam sobre nós. Porque eles não querem contemplar a face do Deus Todo-Poderoso, porque eles sabem qual a consequência. Nesse dia não tem mais ignorância, nesse dia não tem mais nenhum tipo de desconhecimento a respeito daquilo que vai acontecer. A mente, o entendimento de todos serão abertos imediatamente, e todos saberão o que fizeram contra Deus. Então, vindo a morte dos ímpios, e depois na aula do juízo final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, por isso eu estou correndo aqui. Vindo a morte dos ímpios, imediatamente na sequência vem a ressurreição deles. Não só dos que estiverem vivos e forem mortos naquele dia, quanto de todos os que morreram anteriormente sem Cristo. Eles também vão ressuscitar. Tá? Vamos ao texto. Apocalipse 20, versos 12 e 13, e Daniel capítulo 2. Apocalipse 20, versos 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia. Isso é ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E lembra que eu citei isso para vocês, isso aqui é julgamento de ímpios. Tá? Julgamento de ímpios. Porque o juízo quanto à condenação, quanto ao pecado dos crentes, ele acontece na crucificação de Cristo Jesus. Então, vocês que são mais velhos de igreja, que cresceram na igreja, talvez já ouviram isso, né? E uma coisa que me apavorava muito quando eu era criança, é que todas as vezes que alguém falava do juízo final, eu ficava imaginando uma cadeira, aquele banco dos réus, ser sentado lá, e eu não vou lembrar o nome quem era, mas tinha um pastor que falava muito disso. Eu era pré-adolescente, né? E ele falava assim: Deus vai fazer passar na sua frente todos os seus pecados, como num filme. E eu falava assim: misericórdia, Senhor. E olha que eu era só um adolescente, hein? Talvez a fase mais difícil da vida da gente, que a gente tem mais vergonha de tudo. Você já imaginou você sentado numa cadeirinha, né? Lá na plateia, o Douglas, essa turma toda aí, e começar a passar seus pecados na telinha. E aí, não, é óbvio, vocês não precisam falar, mas a gente cresceu com conceitos assim, né? E aí era uma forma, às vezes, do pastor dar uma amedrontada na gurizada da igreja, para o pessoal pisar no freio, né? Segurar um pouquinho. Porque quem vai querer passar por essa vergonha? E eu estava dentro de um conceito que pregava a salvação pelas obras, né? Então, basicamente, aquilo te terminava assim:
com uma balança, né? Tem mais coisa boa ou mais coisa ruim? Se tiver mais coisa boa, céu. Se tiver mais coisa ruim, inferno. E de novo, esse conceito é um conceito que não funciona. Por quê? Porque nenhum de nós tem mais coisas boas para oferecer do que ruins. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Não tem ninguém que faça o bem. Nós somos interesseiros, nós fazemos o bem de acordo com as nossas conveniências. E mesmo quando fazemos o bem necessariamente não é bem, porque depende de quais são as intenções do nosso coração. Mas digamos, e eu estava falando sobre isso com os catecúmenos essa semana, digamos que você fosse alguém que não tivesse cometido nenhum pecado, o que é impossível. O único que não cometeu pecados foi o Senhor Jesus. Mas digamos que você seja uma pessoa que não cometeu nenhum pecado. Ainda assim nós estamos condenados ao inferno por causa da nossa hereditariedade. Nós herdamos o pecado original, a culpa do pecado original dos nossos pais. Ou seja, quando nós nascemos de Adão e Eva, quando o primeiro filho de Adão e Eva nasceu, eles já eram caídos. E eles já estavam numa situação de condenação. Logo, todos que eles geram nascem assim. Esqueça o mito da neutralidade. Quem acreditou nisso foi Pelágio. E todo mundo aqui que é pai, não vou deixar os jovens de fora, ou os que não têm filho, todo mundo que é pai sabe que não existe neutralidade, sabe, é fato. Né? Ou seu filho te obedece quando você fala para ele, não pega, não toca, não vai. Não existe neutralidade, gente, isso é conversa. A terra toda, a palavra de Deus diz. Eu não estou negando com isso que não haja influência do meio ao nosso redor. É óbvio que existe. Né? Todos nós somos extremamente suscetíveis ao ambiente onde nós somos criados. Se assim não fosse, a gente não precisava dizer para os nossos filhos, cuidado com as companhias. A gente sabe que corrompe. Né? Mas não necessariamente se você tirar todas as companhias, ele vai ser um santo. Não vai. Não vai, porque o pecado está na nossa natureza. Então veja bem, nós somos duplamente condenados. Somos condenados pelo pecado original e somos condenados pelo pecado de cada um de nós. Então eu preciso da redenção por meio de Cristo Jesus. É somente por meio dele. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, este dia aqui é o dia em que todos os que não creram em Cristo Jesus, todos eles serão mortos. É inescapável. Agora, o ponto é, e eu que creio em Jesus, esse juízo, esse julgamento, ele me alcança, ele me encontra? Não, ele não te encontra. Por quê? Porque você será julgado pelas boas obras. Então eu sou bom, fiz boas obras. Não, as boas obras de Cristo. Né? Quando você passar na frente desse tribunal, você não vai sentar na cadeirinha. Aí vamos consertar a ilustração da cadeira. Quem vai sentar na cadeira? Wesley, sua vez. Aí Jesus entra, não, peraí. No lugar dele sento eu. E isso, na realidade, historicamente já aconteceu. Quando Cristo foi pendurado na cruz. Ele tomou a minha cadeira, ele tomou o meu lugar, que era a cruz. Ele fez isso. Então, lá no último dia, o juízo da igreja é para galardão. E a gente nem precisa chamar isso de juízo. Né? É para você receber, olha só como a obra de Deus é maravilhosa. É para você receber um prêmio por aquilo que Cristo fez na cruz e por aquilo que o Espírito Santo que Deus põe em você te levou a fazer pelas outras pessoas. Ou seja, Deus faz todo o trabalho na pessoa do seu Filho, na pessoa do Espírito Santo, e depois ainda te dá o prêmio. E depois ainda te dá o prêmio. Como não cantar? Maravilhosa graça. Como não dizer maravilhosa graça? Não é só salvação. É salvação e recompensa por meio de Cristo. Agora, os que não têm a Cristo, estes sim vão sentar. Aí você não me pergunta se vai ser uma tela para todo mundo ver, sozinho, como é que vai ser esse negócio. Mas eu imagino que não deve ser. Isso já é o inferno, né? Já é o inferno. Tem gente que não tem coragem de olhar no espelho.
Agora, você já imaginou você sentar para ver um filme da sua vida? Vocês não se veem em filmes normalmente, embora hoje com o celular está todo mundo fazendo, mas quando você vai gravar um videozinho lá de 10 segundos para pôr no Instagram, todo mundo fica arrumadinho, preparado, ensaia muito bem para sair tudo bonito. Volta e meia eu repasso as pregações de domingo e assisto lá no YouTube, na segunda-feira, os cultos e as pregações. Mas é tão incômodo você se ver, porque daí você começa a fazer crítica para você mesmo. Mas eu não precisava ter falado assim, podia ter falado assado. Ou esqueci de falar um negocinho aqui, esqueci. Olha, até pregando é difícil da gente se assistir. Mas já imaginou você ver um vídeo 24 horas em que os seus pensamentos são expostos e as suas ações? O juízo final, eu não acho que vai ser alguma coisa desse tipo, com um vídeo para as pessoas assistirem, para imagem. É o que acontece lá na vinda de Cristo. Quando Cristo surge nas nuvens, há uma consciência imediata de tudo. Eu não acredito que pessoas chegarão diante do tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, com dúvida a respeito do seu pecado. Elas chegarão se angustiando por saberem do seu pecado. O pecado não precisa ser provado por Deus, porque a própria luz da Trindade jogada sobre nós nos faz reconhecer o quão pecadores nós somos. Quer um exemplo disso? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ele descreve quando ele viu o Senhor. Ele tem uma visão do trono de Deus, e imediatamente depois dele ver o trono de Deus, o que ele diz? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que o fez ter essa consciência? A contemplação daquela visão ali que Deus deu para ele, da santidade dele. É instantâneo. Então, esse tribunal é um tribunal já de choro e de ranger de dentes, porque os homens terão consciência da sua condição diante desse tribunal. É necessário, portanto, que os ímpios ressuscitem para encarar esse tribunal e, consequentemente, para encararem a sentença que será emitida contra eles. Veja, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Daniel está falando de ressurreição de ambos, tanto crentes quanto ímpios. Os ímpios ressuscitam também, mas ressuscitam para a punição eterna. Quando é que se dará essa separação? No juízo final. Então agora nós estamos prontos para ir para o último capítulo da confissão de fé. Tá? Esse foi um exercício que a gente fez. Tá? Pastor, a parte mais gostosa, que é essa parte lá do reino da glória, depois do primeiro dia, vamos falar sobre ela? Vamos, eu vou pregar num domingo à noite sobre o reino da glória. Tá? Não vai ser esse domingo, porque nós temos aí uma participação especial hoje, mas eu quero pregar sobre o reino da glória, e já fiz isso há menos de um ano, quando eu preguei o capítulo 21 de Apocalipse, mas até para fechar o que nós estamos fazendo aqui, eu vou fazer isso de novo, tá bom? Mas por hora eu queria chegar nesse ponto para poder estudar o último capítulo da confissão de fé com vocês, que é o capítulo do juízo final, ok? Nessas 4 semanas, vocês nem perceberam, mas um desenho foi criado na mente de vocês, e quando alguém fala de história e de escatologia, você já consegue pelo menos andar aí dentro dessa planta baixa da nossa história, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Senão nós vamos orar e encerrar por aqui hoje. Antes ainda, enquanto você vai pensando aí se você quer fazer perguntas ou não, nós lemos um texto no início, o texto de Mateus capítulo 25, e eu acredito que esse texto deveria ser um texto de cabeceira nossa. Porque esse texto fala do juízo final, né? E ele fala que nesse dia as coisas serão bem simples. Simples como o cuidado de um pastor que separa ovelhas de cabritos, colocando uns de um lado e outros de outro. E aí alguém podia perguntar para Jesus, mas nessa história ilustrativa do Senhor, quem são as ovelhas e quem são os cabritos?
E aí Jesus responde de uma forma muito simples. Ele falou, olha, as ovelhas são aquelas que, quando eu tive fome, elas me deram de comer, quando eu tive sede, elas me deram de beber, quando eu estive nu, elas me vestiram, quando eu estive preso, elas foram me visitar, quando eu estive doente, elas cuidaram de mim, quando eu fui peregrino, elas me hospedaram. E aí eles perguntaram, mas quando é que nós fizemos essas coisas para o Senhor? Ele falou, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a um desses pequeninos. O que Jesus está dizendo ali é que o nosso serviço, a gente fala culto, né? O que a gente vem fazer na igreja é culto. A palavra culto significa serviço. Só que esse serviço que nós prestamos aqui é um serviço de adoração. É um serviço de edificação da nossa alma também, porque nós buscamos na palavra de Deus edificação. Mas o nosso serviço cristão, ele acontece como? Ele não acontece de forma abstrata. Ele tem que acontecer de forma real. Efésios capítulo 2, versículo 10, o Senhor, Paulo fala que nós fomos separados por Deus para realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E quais são essas boas obras que são praticadas por um coração que tem a Cristo Jesus? É servir uns aos outros. É servir uns aos outros. É oferecer o que eu tenho ao outro. Quinta-feira eu citei para o pessoal aqui os três tipos de pessoa que estão lá na parábola do samaritano. Né? Então tinham lá as pessoas que se comportam como ladrão, né? Os ladrões que roubaram o homem na beirada do caminho. A filosofia de vida deles é: o que é seu é meu e eu vou tomar. É isso que um ladrão faz. Depois apareceram por lá, e aí prestem bem atenção nisso, os religiosos que achavam que tinham alcançado alguma coisa de Deus, e eles não podiam perder isso de jeito nenhum. Daí eles tinham uma filosofia de vida que é muito parecida com a filosofia de muitos crentes hoje em dia. O que é meu, e eu não vou te dar. Eu com muito trabalho consegui uma vida confortável, eu com muitos cultos, muitas idas à igreja, consegui uma consciência tranquila, e eu não quero me mover, eu quero ficar desse jeitinho aqui, não vou, sem grandes movimentos, para eu não perder o que eu tenho. Romanos 12:1. Exatamente. Com a nossa vida. E aí você tem o exemplo do bom samaritano, que nada mais é do que ali um exemplo de Cristo, que tem uma outra filosofia, que é a filosofia que deve ser a filosofia de vida do crente, que conhece a Deus. O que é meu é seu, e eu vou te dar. Que foi o que o bom samaritano fez com o homem que estava caído na beirada do caminho. Ele ofereceu para ele o cavalo, para conduzi-lo, o camelo, sei lá o que era, a levá-lo até a hospedaria. Ele pagou a despesa da hospedaria e ainda deixou um dinheirinho a mais, caso o homem tivesse alguma despesa, tivesse que ficar mais uns dias. O que é meu é seu, eu vou te dar. E quando a gente vem para Mateus 25, o que Jesus está dizendo é exatamente: quem são as minhas ovelhas? São aquelas que viveram assim: o que é meu é seu, eu vou te dar. Porque elas consideram tratar todas as pessoas como elas tratariam o próprio Senhor Jesus se Ele estivesse ali. É por isso que quando elas perguntam: quando foi que fizemos essas coisas para o Senhor? Jesus respondeu: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Agora, e se a gente tratar mal, ignorar, for insensível ou cego a esses pequeninos? Bom, aí Jesus diz que à esquerda ficaram os cabritos. E Jesus diz: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês não me vestiram. Quando eu tive preso, vocês não foram me ver. Quando eu fui peregrino, vocês não me hospedaram. Quando eu estava doente, vocês não me visitaram. Mas quando foi que nós deixamos de fazer essas coisas para o Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. O juízo final é para essa gente. E não se enganem. Quem são essas pessoas? Muitas delas estão sentadas dentro de bancos de igreja numa manhã como essa. Muitas estão. A verdadeira religião não é cantar bonito,
saber a confissão na ponta da língua. A verdadeira profissão de fé é: o que é meu é seu, eu vou te dar. É isso. Basicamente é isso, simplificando toda a fé cristã. Tiago diz, lembra o que Tiago diz? Qual que é a verdadeira religião? Guardar-se incontaminado do mundo e assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É isso. É tão simples, quem complica é a gente. Quem tem um coração cheio de Cristo vive assim. Quem vive diferente não tem um coração cheio de Cristo. Deus nos ajude. Alguém quer perguntar alguma coisa? Do panorama escatológico, tranquilo?